Queria que a igreja abrisse vossas Bíblias no livro de 2 Crônica, capítulo 6. 2 Crônica, capítulo 6, versículo 1. Segunda Crônica 6, 1. Segunda Crônica, capítulo 6, versículo 1, que diz o seguinte: Então disse Salomão: O Senhor tem dito que habitará nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que tivesse o cargo do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, teve o seu coração de edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, o meu pai: Porquanto tivesse no teu coração o desejo de edificar uma casa diante do meu nome, bem fizeste de ter isso diante do teu coração. Contudo, você não irá edificar essa casa, mas quem irá edificar é o seu filho, que há de descender diante de ti. Esse edificará a casa diante do meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, o meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei também a casa do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca, em que está concentrado do que é o Senhor, e que fez com os filhos de Israel. Queria que você fosse um pouquinho mais à frente, versículo 41, que ele diz assim: Levantar-te-ei, pois agora, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a tua arca é a fortaleza, e os teus sacerdotes. Ó Senhor Deus, seja bem revestido de salvação, e os teus santos se alegrem diante do bem. Ah, Senhor Deus, não faça virar o seu rosto do teu ungido, e lembra-te da tua misericórdia que fez com Davi, o teu servo. Versículo 14, mas o Senhor respondeu: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar os caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos, e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Queria que você fechasse seus olhos e orasse junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença, Deus, mais uma vez, Pai, colocando o Senhor no centro de tudo. Pai, eu venho te pedindo, vai conduzindo essa pregação, assim como o Senhor veio conduzindo este culto. Eu te peço, Pai, para que venha sair da minha boca apenas palavras que vai edificar a tua igreja, e não palavras que vá alavancar o ego de cada pessoa. Pai, o nosso coração está preparado para escutar a tua palavra. E você diz? Mais forte, igreja, e você diz? Aqui, o versículo ao qual eu li é um versículo muito forte. Primeiro, que inicia uma oração de Salomão, e por isso eu queria focar mais em Salomão e a sua atitude diante da oração e da consagração do templo. Aqui o versículo ao qual nós lemos, versículo 6, inicia com a oração de Salomão. Salomão agora conclui o templo, que é o famoso templo de Salomão, e primeiro ele coloca ao centro, que é o Senhor.
Então, durante muito tempo, o povo, ele ficou muito disperso diante de tudo, daquilo que seria a adoração diante do Senhor. Então, durante muito tempo, todo o povo ficava adorando ao Senhor, mediante aquilo que era passado para eles, ou então os sacerdotes passavam para ele, ou outras pessoas passavam para ele, os profetas. Porém, Davi, quando ele olha e vê o seu palácio lindo e belo, ele começa a imaginar: como é que eu, que sou homem, tenho casas adornadas, tenho casas bem feitas, e o Senhor tem apenas uma tenda. Então, com isso, Davi, ele começa a fazer uma oração diante do Senhor, começa a buscar a presença do Senhor para fazer o melhor templo. Então, toda a dedicação de Davi foi feita para um templo ao Senhor. Então Davi, ele perde muitos dias imaginando como seria, quantas pessoas ele iria contratar, qual seria o melhor objeto que ele deveria procurar, qual seria a melhor esmeralda que ele poderia colocar naquele local, o melhor ouro que nunca foi refinado, como seria que ele iria levantar aquele local. Ele faz a planta do templo completo, porém, uma única coisa da resposta ao Senhor para Davi é: olha, Davi, eu aprovo os teus sonhos e sei que tudo aquilo que você faz é para poder me agradar, porém, vocês não irá levantar o templo. Então, a resposta para Davi é dizer que não. De antemão, algo bem interessante, se nós nos colocássemos no lugar de Davi, nós rasgaríamos qualquer tipo de plano, rasgaríamos todas as coisas, porque nós somos humanos. E como somos humanos, nós também tendemos a sentir o medo do fracasso, ou principalmente a ficar indignado com o próprio não. Se caso você se colocasse na situação de Davi, sabe como seria? Seria como se você fizesse jejum durante um ano, um mês completo, para poder levantar uma única coisa, seja uma casa, uma loja, e o Senhor, a resposta do Senhor fosse não. Porém, o Senhor disse assim: você não, mas o seu filho irá levantar esse templo. Então, com isso, o sonho que era de Davi passa a se tornar o sonho de Salomão. E é algo bem interessante, que Salomão, ele tenta passar o sonho que era do seu pai para frente, e literalmente seguindo as ordens do Senhor. Então aqui, no versículo 7, é a conclusão do templo que um dia Davi tinha sonhado. Porém, quando conclui-se o templo, aí vem 4 pontos que Salomão fez. Salomão, ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Ele começou, antes de fazer tudo, ele começou a fazer uma festa diante do Senhor. E aqui no capítulo 7, nós temos a resposta do Senhor. E a epígrafe, ele fala o seguinte: o fogo e a glória de Deus são os sinais da aprovação de Salomão. Então, aqui, quando eu estava começando a preparar a palavra, uma das coisas que eu mais prestei atenção são os pontos que fez com que tivesse a aprovação, literalmente, de Salomão, como fogo e glória. Porque aqui no versículo ele começa a falar: e quando Salomão orava, ninguém conseguia entrar e nem sair do templo, porque o templo estava cheio de glória. Quando fala cheio de glória, significa que Salomão, ele conseguiu atingir o ápice da adoração, ele conseguiu chamar o céu para a terra, ele conseguiu a adoração máxima, e disse: Senhor, eu só saio daqui quando o teu fogo descer. Quando o teu fogo descer neste local, eu quero sentir a tua presença. Uma das coisas que nós temos que saber é, diante de tudo, nós temos que saber que tudo que foi concluído em nossas vidas, tudo foi por intermédio do Senhor. Foi o Senhor que fez você chegar aonde você está hoje. Foi o Senhor que lhe fez ter o que você tem hoje. Aquilo que você tem hoje, desfruta, é fruto da sua oração. E porque o Senhor testificou diante de tudo.
Se você tem um trabalho dos sonhos, então foi o Senhor que lhe deu, foi resposta da sua oração. Se você tem uma família abençoada, então é resposta de oração. Então faça igual a Salomão, adore como você nunca adorou antes, busque como você nunca buscou antes. Hoje é um culto de Santa Ceia. Uma das melhores coisas que era para fazer é a melhor adoração. Porque é um momento que você vai lembrar, principalmente, daquilo que o Senhor tem deixado tudo de lado. Que o Senhor deixou tudo de lado. Porque foi uma renúncia muito grande do próprio Jesus deixar tudo, todo o céu, todo o poder, honra e glória, e descer à terra e ser crucificado por cada um de vocês. Então hoje no culto era para você dar a melhor adoração, era para você fazer o céu descer à terra, era para você glorificar até não ter mais voz nenhuma, porque tem que ter resposta de adoração, é resposta de adoração. Sabe por quê? Salomão, no início da sua oração, ele começa a falar: olha, Senhor, eu estou iniciando a oração, testificando o que você falou para meu pai. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu estou aqui invadindo o céu, mas dizendo: a glória do Senhor desça sobre esse altar, desça sobre esse altar. É como se você soubesse a quem você está adorando. Salomão fala com a autoridade, que é como se ele soubesse a pessoa, o Deus vivo que ele está adorando. Por isso que no versículo, diante do versículo 6, do capítulo 6, perdão, no capítulo 6, bem no início, ele começa a sua adoração, a sua oração e adoração, ele começa a falar aquilo que o Senhor testificou na terra. Ele começa a dizer: esse templo foi sonho de Davi, e eu também sei que foi você que falou com o meu pai. Eu sei que você falou para o meu pai que ele não construiria esse templo, mas o seu filho iria construir. Então eu, Salomão, eu estou aqui no poder por intermédio seu. Sabe o que é? É você saber o Deus que você serve. Então, só que daí a gente fica questionando. O fogo e a glória do Senhor desceu, mas o que fez com que a aprovação do Senhor descesse até aquele templo? Hoje, se você fosse falar, se fosse chegar em casa e falar assim: eu recebi do Senhor, eu escutei uma palavra gloriosa, ou então eu escutei um louvor glorioso, e eu senti que o Senhor testificou aquilo que vai ser cumprido na minha vida. Mas como você teve a total aprovação disso? Como é que você sabe que o Senhor teve essa aprovação? Então por isso que eu destaquei 4 pontos, diante literalmente do versículo 7, que testificou a essa aprovação do Senhor. Primeiro, a glória do Senhor que encheu o templo, a promessa de Deus diante de Salomão, a oração de Salomão e principalmente a aparição do Senhor diante de Salomão por conta da sua adoração. Sabe por quê? No capítulo 7, versículo 1, 2 Crônica, inicia dizendo o seguinte: e tomando Salomão, acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu aquele templo. A glória do Senhor encheu aquele templo. Primeiro, para você saber que existe alguma coisa que o Senhor testifica diante disso, é quando a glória do Senhor está no local. No Antigo Testamento, isso era muito valioso, principalmente para aquele povo. Primeiro por quê? Porque o pessoal já estava acomodado em apenas trabalhar, ou então oferecer alguma coisa e não via nenhum resultado diante disso. Então o que acontece? Quando nós fazemos sempre a mesma coisa, nós caímos no comodismo. Sabe o que eu falo muito nos ensaios? Eu falo o seguinte: nós hoje não sabemos mais o que é adorar o Senhor com todas as coisas, porque nós caímos no comodismo. Quer ver um momento que nós buscamos muito ao Senhor, nós clamamos pela glória do Senhor, e que a glória do Senhor descesse no local, foi no momento da pandemia.
porque todo mundo estava desesperado. Não tinha nenhum lugar para ir, não tinha nenhum lugar para sair. Então o que tinha era adorar o nome do Senhor. Na pandemia, existiam muitos relógios de oração, muitos cristãos fizeram relógios de oração. Mas e hoje? Como está o seu templo de glória? Quando eu falo templo, é o seu templo. Como está o seu templo de glória? Como é que está o seu corpo? Sabe o que Paulo ele disse? Por acaso vocês não sabem que vocês são templo e morada do Espírito Santo? Será que hoje nós esquecemos que o Senhor ainda quer habitar em cada um de nós? Será que nós esquecemos que o Senhor clama cada vez mais para que nós voltemos para aquela adoração? Quando nós sentimos saudade de adorar o Senhor, cadê a igreja avivada que faz a glória de Deus descer? Cadê a igreja avivada que faz o céu descer? Cadê a igreja avivada que faz o céu descer? Cadê as pessoas ousadas? Salomão, ele foi ousado. Se você for ver literalmente a história de Davi, você vai ver que uma das frases de Davi é: a espada do Senhor está sobre a sua casa. Mas Salomão era da casa de Davi. Então, todas as coisas que foi de ruim para Davi era para ser passado para o filho, porque é uma geração, era para ser passado, era para continuar. A oração aqui de Salomão, quando ele diz: foi o Senhor que fez tudo isso, eu testifico diante disso, e o Senhor responde com fogo e glória, é porque ele estava querendo dizer o seguinte: olha, Senhor, eu estou diante do teu templo, eu estou diante da tua porta, e hoje eu quebro toda essa linha de maldição, e eu declaro que a sua glória vai cair neste templo. É uma declaração de Salomão dizendo: eu declaro que a tua glória vai cair neste local. Sabe por quê? No versículo 40, ele diz assim: porque agora, meu Deus, os teus olhos estão abertos e os teus ouvidos estão atentos para a oração neste local. Sabe o que é isso? Convicção. No capítulo 7, o Senhor fala: agora os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos por esse local. Mas o Senhor falou isso, não foi de qualquer jeito, foi uma resposta da oração de Salomão. Porque Salomão profetizou: eu não sei se teus olhos estão abertos, mas eu creio que está. Eu não sei se seus ouvidos estão abertos, mas eu creio que está. Eu creio que a partir desse momento, um dos primeiros pontos é a glória do Senhor que enche o templo. Quando o Senhor está literalmente diante do projeto, a glória do Senhor tem que descer. E isso tudo vem através de demandas sua, através de adoração sua. É você que vai fazer com que a glória enche neste local. Busque o céu para a terra, procure o céu, comece a trazer o céu para a terra, comece a avivar. Não comece a pensar: ah, mas o culto está desanimado. Não, comece a dizer: o culto está animado, eu vou me animar, eu vou glorificar, porque eu quero que a glória encha este templo. É você que tem que trazer o céu para a terra. É você que tem que falar: olha, Senhor, a glória do Senhor vai encher esse templo. Foi isso que Salomão fez. Eu não sei se os teus olhos estão abertos, mas eu creio que está. Eu não sei se os teus ouvidos estão abertos, mas eu creio que está. É exatamente isso que Salomão, ele começa a falar na sua adoração. E um segundo ponto é a promessa.
Salomão já tinha uma promessa. Salomão inicia o templo, inicia sua jornada no lugar do seu pai com uma promessa. E não é qualquer promessa, é promessa do Senhor. A testificação do Senhor diante do templo concluído é porque Salomão já tinha uma promessa. No versículo 4 do capítulo 7, ele diz o seguinte: então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício perante o Senhor. Quando vai falar o rei e todo o povo, ele já fala que ele já está exercendo o seu papel de rei. Ele firmou o seu compromisso. Algo bem interessante, porque quando nós começamos a ler, literalmente, quem prega sabe, quando nós começamos a ler, nós começamos a viajar, literalmente, a sair do local e começar a pensar, mas como foi que ele já teve toda a coordenada? Como é que, mesmo sem ter nenhum tipo de instrução, como é que ele conseguiu instruir um povo a se prostrar diante do Senhor? Melhor ainda, ninguém nunca tinha provado da glória que desceria naquele local. Como ele fez isso? Exercendo a sua promessa. Sabe por quê? A Bíblia ela fala o seguinte: a partir do momento que você tem um talento, foi o próprio Jesus que falou nas parábolas, a partir do momento que você tem um talento e você não usa esse talento vai ser tomado de você e dado para a pessoa que mais usa. Se o Senhor lhe deu uma promessa, comece a exercer essa promessa. Comece a buscar por essa promessa. Sabe o que é promessa? São cargos que o Senhor lhe deu. Foi promessas que o Senhor lhe deu. Se o Senhor lhe deu literalmente, se foi para orar no meio da rua, comece a orar, comece a testificar, comece a profetizar na rua, comece a profetizar em pessoas, mas faça com que sua promessa venha a ser seguida para frente. Imagina se Salomão ficasse de braços cruzados, esperando com que alguém ensinasse ele a ser rei. E principalmente, ensinasse não só ele a ser rei, como também como ser rei, colocando o Senhor no centro de tudo. Imagina só Salomão folheando folhas e mais folhas de como foi os reis passados. E principalmente deixando apenas de lado os reis que apenas adoraram ao Senhor e buscaram o Senhor e colocaram o Senhor em primeiro plano. Imagina só se ele esperasse com que alguém fizesse isso. Por isso que uma das primeiras coisas que Salomão fez quando concluiu foi, a parte de trabalho já foi, agora é a parte da adoração. Além de poder fazer o templo, eu tenho que exercer a minha promessa. O Senhor disse que eu iria sentar no trono. Eu não vou esperar com que alguém diga, dê alguma instrução, fale como fazer, mas antes eu vou buscar ao Senhor e principalmente exercer a minha função. Por isso, vocês que são obreiros, não têm um manual para dizer como é para ser um obreiro. Vocês que são todos cristãos, seja sendo obreiros ou então apenas membros, não têm um manual de como ser um cristão. Como é que você deve falar, qual é o bom dia, como é a entonação. Nós só temos apenas uma instrução que é a Bíblia. Nós seguimos princípios. Isso aqui é um princípio bíblico, mas não tem uma instrução de dia a dia. Não tem como dizer, olha, você tem que falar esse bom dia, esse boa tarde. Não espere com que alguém venha lhe ensinar alguma coisa, mas busque ao Senhor. Sabe por quê? Depois de João Batista, o reino tem que ser tomado à força. Quer cantar bem? Ore, busque, jejue, pratique. Quer orar bem? Agora ore, jejue, pratique. Quer fazer alguma coisa? Busque ao Senhor. Não existe instrução. Não existe instrução. Não tem instrução de como ser um bom líder. Ah, mas eu não tenho vocação para ser líder. Ninguém tem.
Ninguém tem vocação para ser líder, a não ser que você busque e Deus o prepare para ser líder. Caso contrário, Deus levanta outro. Saiba que você não é exclusivo. Se Salomão aqui, ele fracassasse diante do seu tempo, outro seria levantado e seria colocado no lugar de Salomão. A glória do Senhor teria descido com outro rei, com outra pessoa. Foi isso que Mardoqueu disse, literalmente para Esther. Ela disse assim: olha, Esther, tu acha que tu ficando calada você vai ficar impune? Não. Você tem que saber que o Senhor vai levantar outras pessoas de outros locais e vai salvar o teu povo, e você certamente vai morrer. Ei, sabe o que é que está dizendo a Bíblia? Ou você exerce, ou você vai ser feito igual uma figueira, cortada e jogada no fogo. Então exerça a sua função, exerça a sua promessa, ou o Senhor arranca de onde você está. Ou exerce, ou o Senhor troca. Não sei se vocês lembram do que o pastor falou. Você fez aquilo que foi mandado você fazer? Parabéns, servo inútil. E eu até expliquei isso literalmente diante de umas reuniões dos obreiros. Servo inútil porque você é fácil de ser substituído. Você só faz aquilo literalmente que é mandado para você. Porque aquilo que não é mandado e você faz, isso sim é digno de parabéns. Então, exerça a sua promessa. A glória do Senhor Jesus não vai descer para você se você não exercer a sua promessa. A sua promessa. E logo depois, Salomão primeiro testificou diante do templo, teve convicção, exerceu sua promessa, e agora vai para a parte onde muitos ainda pecam. A oração de Salomão. Deixa eu ler somente o versículo 8, o início do versículo 8, ele diz o seguinte: celebram solenemente a festa durante 7 dias, a assembleia ao 8º dia. E Salomão celebrava solenemente a festa durante 7 dias e a assembleia ao 8º dia. 2 Crônica 7, 8. E assim naquele templo celebrou Salomão a festa de 7 dias, e todo Israel com ele, com muito grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Aqui Salomão, ele festejou diante do templo do Senhor. Salomão, depois de ter feito a sua oração, ele começou a festejar diante do Senhor, porque ele acreditava que o Senhor já tinha respondido. O versículo 7, literalmente, do capítulo 11 em diante, é a aparição do Senhor para Salomão e testificando aquilo que ele fez, e principalmente dizendo que ele aprovava, um selo de aprovação. Porém, por que esse selo de aprovação? Porque primeiro, Salomão, ele não chamou exércitos para que apenas trabalhasse e erguesse diante do templo. Ele não chamou apenas pessoas que colocassem boas ornamentações diante do templo, mas ele chamou pessoas que, além de trabalhar, adorasse ao Senhor. Esse selo de 7 dias diante de adoração do Senhor, diante da aprovação do Senhor, esse selo de 7 dias era Salomão dizendo: durante esses 7 dias nós vamos viver exclusivamente para a adoração do Senhor, até que Ele responda com fogo e glória. Talvez você não entendeu. Salomão, ele disse o seguinte: durante esses 7 dias
nós vamos adorar ao Senhor até que Ele responda com fogo e glória. Não é apenas qualquer palavra, não é apenas qualquer resposta, é fogo e glória. Nós só saímos daqui quando o Senhor responder com fogo e glória. Nós só vamos parar de adorar quando o Senhor responder com fogo e glória. Nós só vamos parar de adorar ao Senhor quando Ele responder com fogo e glória. Fogo e glória, fogo e glória. É resposta de oração. É resposta de oração. Sabe uma das coisas que a gente sempre fica pensando, literalmente, todos os anos não, é que só faz 2, do congresso, é que o Senhor faça o mover. Assim, né? Eu pensei que ia ser o mesmo tema, mas Rivaldo, durante que estava o pastor Rivaldo, quando estava em uma dos ensaios, ele falou assim: é melhor a gente trocar o tema. Literalmente, já estava até com a arte pronta. É melhor a gente trocar o tema para restaurando a santidade. Eu fiz e faz sentido, literalmente. Restaurar a santidade. Restaurar a santidade. E é o que precisa. Restaurar a santidade. Tudo isso vem através da oração e adoração e literalmente trabalho e exigência diante do reino do Senhor. Sabe que nós esperamos? Que a igreja venha a ser avivada como era avivada antes, que a igreja busque ao Senhor como buscava antes, que a igreja avive, proclame a glória do Senhor como proclamava antes, que a igreja procure a glória do Senhor e diga: Senhor, eu quero a tua glória como eu busquei antes, como eu busquei antes, como eu busquei antes. Nós queremos o mesmo patamar que Salomão fez. Sabe qual é algo que Paulo falou? Que as coisas do Senhor é loucura para o homem. É porque Salomão ele fez o seguinte: é como se a gente colocasse o tema do congresso, restaurando a santidade, esperando que a igreja toda venha a ser santificada, a igreja toda venha a ser avivada. Enquanto a igreja não avivar, o culto não para. Enquanto a igreja não permanecer avivada, o culto não para. Foi isso que Salomão fez. Vocês, como se eu estivesse pregando aqui, e fala assim: eu só vou parar de pregar quando a igreja glorificar, quando o céu descer, quando todo mundo correr, quando tudo aqui, quando o céu descer neste local. É a partir daí que eu paro de pregar. É exatamente como se fosse isso que Salomão fez. É a atitude diante do reino. Só paro de adorar quando o fogo e a glória descer. Por isso, nós vamos ler agora. Ainda tem muito tempo aqui. Nós vamos ler agora segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Só um minuto. E já chegando para perto do final, 2 Crônica 7, 11, ele diz o seguinte: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão inteirou a fazer diante da casa do Senhor e na sua casa, e prosperou e o efetuou. E o Senhor apareceu na noite a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração, Salomão, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consuma diante da terra, ou se eu enviar a peste para esse povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Salomão, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração deste lugar, porque eu escolhi
escolhi este local e santifiquei por minha casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, ou seja, para sempre. E nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, Salomão, se você andar diante de mim, como andou o seu pai Davi, e fazer conforme tudo o que eu te ordenei, e guardar todos os meus mandamentos ou estatutos e os meus juízos, conforme o concerto que fiz diante de Davi, o teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. É uma bela de uma resposta. O Senhor, Ele não dá apenas uma resposta, como também conserto para aquele povo. Sabe o que Ele fala? Ele fala assim: olha, Abraão, olha, Salomão, perdão, olha, Salomão, esse povo, ele me honra. Porém, e se um dia eu cerrar todas as minhas respostas para esse povo? E se vir outra peste de gafanhoto? Olha, Salomão, mas se você permanecer fiel, assim como foi o seu pai Davi, eu ainda olharei para esse povo e fitarei os meus olhos diante dele. Eu olharei para ele e eu chamarei esse povo de meu filho. E se vocês que se tanto falam, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados. Isso é uma resposta para nós hoje enquanto cristão. Ei, quantas das vezes, o que é que você tem feito aqui nos cultos? Qual é a adoração que você tem dado para o Senhor? O templo ainda é local de adoração, mas não é só no templo, é fora também. O que você tem feito? Será que se hoje você orasse, a resposta seria o mesmo? Os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos para vocês. Hoje é momento de Santa Ceia. Então por isso a pergunta é: o que é que você tem feito com a sua adoração? Será que você tem falado: eu só deixo de adorar quando o fogo e a glória descer neste local? Eu só deixo de orar quando o fogo e a glória descer neste local. Eu só deixo de pregar quando o fogo e a glória descer neste local. Ou é oração de qualquer jeito, adoração de qualquer jeito, ou é buscar o Senhor de qualquer jeito? Por isso a resposta é: o Senhor vai cobrar de vocês, porque é a mesma resposta que Ele deu para Israel, dizendo: eu vou cerrar tudo se eles não se converterem dos meus caminhos. É a resposta para você. Ou se converte, ou muda, ou tem um conserto assim como teve Davi, ou o Senhor vai cobrar de vocês. Hoje é culto de Santa Ceia. Nada melhor que um culto de reflexão. Quando Paulo ele fala: analise o homem a si mesmo, ele estava querendo dizer: não é analisar apenas na ceia, analise antes. O que é que você tem feito antes? Porque aqui agora todo mundo está vendo. Igreja aberta, luzes acesas, a banda tocando, é fácil adorar o Senhor. Mas e quando você sai? Será que a sua adoração está sendo igual à adoração de Salomão? Que Salomão olhou para o templo e disse assim: Senhor, eu quero que o teu fogo, a tua glória, enche esse local. Então por isso, hoje, proclame a glória do Senhor. Hoje, busque a glória do Senhor e diga: Senhor, faz o céu descer, faz o céu descer, faz o céu descer de uma maneira que ninguém consiga entrar e nem sair. Que a tua glória esteja cheia neste local, de uma maneira que ninguém consiga entrar e nem sair, porque a glória é muito grande.
Começa a glorificar o nome do Senhor Jesus. E começa a dizer: Deus, hoje o dia foi triste, hoje o dia foi difícil, hoje o dia foi demais para mim. Mas hoje eu não quero saber como foi meu dia, como é que aconteceu, a resposta que eu tive. Mas eu quero buscar o teu fogo e a tua glória. Fogo e glória para consumir o altar. Restauração. Todo ano nós clamamos por isso. Restauração. Ano passado era restaurar o templo. Restaure o seu templo no altar. Esse ano, restaurando a santidade. O versículo base, 1 Tessalonicenses 4:7. Porque o Senhor não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Isso é um tiro, é uma flecha no coração. O Senhor não lhe chamou para ficar no estado que você está, no estado de mediocridade de espírito, no estado de pobreza de espírito, mas o Senhor lhe chamou para a santidade, para proclamar a glória do Senhor, para trazer a glória do Senhor, para que o céu invada a terra, para que o céu desça neste local. O Senhor lhe chamou para a santidade, para a santidade, para a santidade. O Senhor lhe chamou para a santidade. Por isso que esse ano nós vamos proclamar novamente: restaure a santidade. Restaure a santidade. Amém? Queria convidar o pastor Rivaldo. Quero que você guarde essa palavra diante do seu coração. O Senhor lhe chamou para a santidade. Então faça igual Salomão. Coloque o Senhor no centro de tudo e proclame a glória do Senhor que invada esse ambiente, que invada esse local de uma maneira que ninguém consiga sair e nem entrar. De tão grande é que vai estar a glória do Senhor. Fique de pé essa noite. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quero convidar os obreiros a estar vindo para cá. Me achego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo de número 23. Pode subir, viu, os obreiros, inclusive conta com os presbíteros e as missionárias, tá bom? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. O apóstolo Paulo, quando vai fazer a ministração da ceia, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice
é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que então coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos também repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Quero pedir ao presbítero Jardiel que pegue o pão e a missionária Lia que pegue o cálice, para nós estarmos fazendo a consagração. Dá uma olhadinha aqui, ó. Parou aqui, Jackson. Não sei se foi o cabo ali atrás. Aleluia. Quero pedir que vocês levantem os elementos da ceia. E quero pedir à igreja que impõe as mãos para cá. Amém? Para que a gente possa estar orando ao Senhor Jesus. Pai, nós queremos agora consagrar os elementos da tua santa ceia, o corpo e o sangue. Que o Senhor possa, mediante a tua palavra, meu Deus, estar, Senhor, fortalecendo a nossa fé, curando aqueles que precisam de cura, renovando aqueles que precisam de renovo. Aqui está o teu corpo e o teu sangue. E nós queremos, Senhor, essa noite apresentar, meu Pai, o cálice que representa a nova e eterna aliança. E queremos apresentar também o pão que representa o corpo que foi machucado, o corpo que foi ferido, o corpo que foi, aleluia, judiado em favor de nós. Em nosso lugar seríamos nós quem estaríamos pagando pelo preço de sangue, mas o Senhor morreu naquela cruz. E queremos te pedir que a unção do Espírito Santo possa estar, aleluia, tocando esses elementos de uma forma sobrenatural, que não seja apenas um pão comum e nem um suco de uva comum, mas seja, Pai, a representação sobrenatural do corpo e do sangue. Que o Senhor possa estar abençoando, e nós consagramos como igreja em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz, fica em pé somente quem vai cear. Quero convidar os diáconos Gabriel e Etinho. Tem que levantar mais diácono homem, né? Estou vendo que tem um bocado de diaconisa, para que esteja servindo o pão, e a diaconisa Jó e a diaconisa Tininha para estar servindo o sangue, o cálice. Quem não vai cear pode sentar e esperar até o momento que nós vamos apresentar juntos. Me achego a ti com temor. Sei que não mereço estar aqui, só uma coisa me satisfaz: só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, e há um preço a ser pago pra ter a tua glória,
coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, nesse lugar eu preciso, eu quero estar. Só uma coisa me satisfaz, só uma coisa me satisfaz. E que coisa é essa? É a tua glória, Senhor, a tua glória, Deus, é a tua glória, Deus, a tua glória, meu Deus, só uma coisa me satisfaz. Aleluia. Corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Aleluia. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo. É por isso que muitos entre vós estão fracos, doentes e morreram por falta de compromisso com o corpo e o sangue de Cristo. A minha pergunta é: o que vai acontecer a partir de amanhã, quando você comer o corpo e tomar o sangue? Alguns ficarão fracos, outros doentes, outros morrerão. Se salvarão, mas morrerá antes do tempo, com uma doença que não teria se tomasse o corpo e o sangue de Cristo do jeito certo. Então eu não vou tomar, pastor. É prejuízo. Se você não tomar e ao sair por aquelas portas sem cear, você morrer, infelizmente Jesus vai dizer: quem não come do corpo, não toma do sangue, não tem parte comigo. A porta é estreita, o caminho é estreito que leva à salvação. Se você sair por aquelas portas, podendo, tendo condições, mas passou o mês todinho que Deus deu e não se ajeitou,
comece a orar para que você não morra daqui para amanhã ou daqui para o mês que vem. Porque senão a porta da salvação. Nós estamos no tempo da graça, na era da igreja, aonde a mensagem está sendo pregada, aonde a palavra está sendo exposta, mas o povo de Deus está ignorando o que o Espírito Santo está dizendo. Estão fazendo negócio com o seu corpo, estão fazendo negócio com a verdade, e o Espírito está gritando ao povo de Deus: tolo! Será que você está juntando dinheiro? Será que você está juntando tempo, vivendo a vida devassa? Não sabeis que amanhã jaz a morte, o que tu apresentarás diante de Deus? Porque você é rico, mas para Deus você é pobre e nada tem. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo denuncia o nosso pecado, mas justifica a nossa alma, porque pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso é dom de Deus, mas a fé que nós professamos precisa ser demonstrada com as nossas atitudes. Deus requer que cada um de nós tenhamos atitudes de quem é salvo, de quem é filho de Deus, e não de quem é filho do diabo. O filho do diabo se corrompe, o filho do diabo mente, o filho do diabo engana, o filho do diabo coloca uma capa, coloca uma máscara. Mas o Espírito Santo está dizendo: serão tempos de santificação, aonde a verdade será exposta, aonde máscaras cairão, aonde, aleluia, covas serão abertas. Porque Deus trabalha dessa maneira. Se Ele vê que você é alguém que tem sinceridade, mas vai cair no pecado, Ele te guarda antes do tempo, se for necessário. Que o Senhor possa guardar alguns aqui antes de você se desvie. Se acidentou, pastor, era tão bom, pai de família, tinha filhos para criar, mas só quem sabe o dia de amanhã é Ele. É por isso que Ele leva antes. Pregava, pastor, cantava. Eu não entendo porque morreu, você não entende, mas o céu sabe o que estava para acontecer, e Ele guarda antes do tempo. E Deus está dizendo ao meu coração: se necessário for, eu abro cova e levo antes do tempo, para não perder, para não perder. Todos podem comer do corpo e do sangue do Senhor. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória, por onde eu passar. Toda a igreja ficar de pé nesse momento. Tua glória, tua glória, tua glória. Até onde, Senhor, estamos dispostos a carregar a tua glória?
Até onde a igreja está disposta, Senhor, a renunciar? Até onde, Senhor? Porque o teu povo tem se desviado da tua palavra. Porque o teu povo, Senhor, os teus obreiros, os teus pastores, os teus líderes, a tua igreja, Senhor, tem se vendido ao diabo por causa de tão pouca coisa. Mas o Espírito Santo ainda tem aqueles que são chamados de remanescentes, que não se vendem, que não se negociam, que não trocam o que é correto. Aleluia. O Espírito Santo ainda tem aqueles que não passam a perna em ninguém, que não tem duas faces, uma face dentro da igreja e outra face na rua da sua casa. O Espírito Santo ainda tem. Aleluia. Ainda tem os dele, que não tem duas caras, que não trai, que não rouba ninguém, que não furta. Porque pegar a coisa dos outros sem pedir é furto. Que não tira vantagem, aleluia, em cima dos outros, que não passa a perna nos outros. Ele ainda tem os dele. Olhe para cá, escute o que eu vou dizer aqui agora. Estamos num tempo de santificação. De santificação. E se o povo de Deus não tomar posição, eu prefiro que Deus leve, eu prefiro que Deus guarde, do que estar na presença de Deus sem a sua glória recair sobre a sua casa. Aleluia. Segure a mão de quem está do seu lado. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: os seus ombros, toca aí no ombro dela, rapidinho. Diga: os seus ombros devem servir para carregar a glória de Deus. Olhe para essa pessoa e diga para ela: é tempo de deixar o pecado, é tempo de deixar a mentira. Pegue na mão dessa pessoa e diga para ela: Deus está dizendo, é para você, é tempo de deixar o engano. Jesus está às portas. Igreja do Senhor, rasga-as com o coração e não as vestes. Deixa o pecado, Deus está dizendo, deixa a mentira, deixa o engano, deixa a igreja. Não vale a pena, não vale a pena um dia, não vale a pena R$1, não vale a pena trocar por uma amizade. Deixa o pecado, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, por que o povo de Deus se vende por tão pouco? O Espírito Santo está querendo curar no nosso meio, está querendo batizar no nosso meio, mas Deus está gritando e está dizendo: eu não desço em uma igreja onde o povo está em pecado. Com pecado a minha glória não se manifestará. Ainda camas, como dois. Eita Deus, limpa Jesus, limpa. Ih, acabada camas, tu isso. Eita Deus, meu Deus, limpa Jesus, limpa. Tu sabe onde está o coração sujo. Tu sabe onde está o coração da prostituição. Tu sabe onde está o coração da cachaça, do roubo, do furto, do cigarro, da droga, da mentira.
aleluia, do engano. Aleluia, Espírito Santo, constranja ele, constranja ela, porque a verdade não mata ninguém, não esfria ninguém. O que mata crente, o que esfria crente é pecado, é pecado, é pecado. Se está fraco na fé, tem pecado escondido debaixo do tapete. Eita Deus. Pastor, estou tão fraca, tem pecado aí, tem pecado, tem. Pastor, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo deixar, tem pecado aí. Pode procurar, bota uma vassoura na mão espiritual, bota cloro espiritual e começa a lavar a tua casa. Tem sujeira, tem mentira, tem engano, tem pecado, e Deus está dizendo: limpa a tua casa, porque senão tu vai morrer, crente. Aleluia. Eu estava falando com Deus e eu disse: Senhor, porque está tão difícil? Por que a gente está orando e o povo não está sendo curado? Por que a gente está ministrando louvor e o Espírito Santo não está batizando? Por que a gente está pregando e o povo não está sendo liberto? E Deus disse ao meu coração: pecado. Prostituição, pornografia no meio dos jovens, lascívia, espírito de adultério no meio dos homens e das mulheres, mentira, enganação no meio do povo. Pecado, pecado. Aleluia, aleluia. O diabo, o inferno todinho, as potestades e principados, eles incomodam a igreja quando se levanta. Porém, nada mais do que um incômodo eles podem fazer. Agora, quer ver o povo se destruir? Deixa o pecado enraizar. Pecado é como câncer. A Bíblia compara pecado como câncer. Se não tratar, se não cortar, contamina ligeiro, passa ligeiro, pega ligeiro. E aquilo que você está negociando hoje, por causa do que é errado, com pecado, você vai ter que devolver e prestar conta amanhã. Não vale a pena. Você acha que Deus vai deixar passar? Uma mão boba, um vídeo de pornografia, um dinheiro sujo, um adultério, uma traição, uma mentira. Você acha mesmo que Deus vai deixar passar? A palavra de Deus diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Se a casa de Deus não se consertar, quem é que vai ouvir a nossa pregação? Quem é que vai escutar a tua oração? Não passa do gesso se tiver pecado no meio. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu vou começar a limpar casa de crente e vai tirar a sujeira debaixo do tapete. Não adianta sair de Mari para pegar em Sapé, em Riachão do Poço, em Guarabira, em João Pessoa, aonde for, o Espírito Santo está olhando onde você está indo pecar e está denunciando hoje. Arranca esse pecado da tua vida enquanto é tempo, enquanto é tempo, diz o Senhor. Meu Deus, será um congresso de restauração da santidade, 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 santidade. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória por onde eu passar. Eu te dou os meus ombros para carregar. Eu sei, não é fácil carregar a tua glória, Deus, mas eu te dou os meus ombros
queria fazer algo 9 horas e 10 minutos. Eu ainda tenho 5 minutos para terminar. Trocou o pad? Mas eu queria fazer algo que Deus colocou no meu coração. Queria fazer algo. Eu queria que, aleluia, os obreiros que estão aqui embaixo, em pé, a serviço da ceia, impusesse as mãos em toda a igreja. Você impõe as mãos um, depois no outro, depois do outro. Vou pedir para que o presbítero Jardiel unja as mãos de todos os obreiros. Vocês vão impor as mãos em todo mundo da igreja, da primeira até a portaria, enquanto nós vamos ministrar. Aleluia. Vocês descerem para ajudar também. Pedir para o presbítero também descer. Sem tua graça, o que seria de mim? Eu não entendo, o meu próprio. Tua graça, sem tua graça, o que seria de mim? Deus, pode pôr. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, ao qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas pecado, mas eu sei, vivo tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser, se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche, pois quando estou, viver é transformado. É transformado. O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável. Pode tomar o lugar de vocês, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, não tem, apenas o pecado. Mas eu sei, vivo tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim.
Levante as suas duas mãos aos céus essa noite. Declare para Jesus: Senhor, liberta a minha vida. Declara para Ele: Senhor, liberta a minha vida. Aleluia. Liberta, Senhor, liberta. Peça a Ele que te liberte. Peça a Ele que te liberte, para que Ele entre e faça morada verdadeiramente. Aleluia. Entra no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Jesus mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e Ele sabe curar. Ele viu e Ele sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente entende. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, oh, oh. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu. Ele viu, Ele viu, Ele viu. Ele viu e Ele sabe esse remédio pra curar essa ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. É Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença. É a tua presença, tua presença. Pai, leva a tua igreja para casa em segurança. Guarda os caminhos do teu povo. Vai dando uma noite de sono reparadora. Que a tua igreja possa chegar em paz, possa deitar em paz, dormir em paz. Que cada palavra, que cada oração, que cada louvor que foi ministrado possa constranger os nossos corações.
Não permita com que o teu povo e nem os teus obreiros venham se desviar da verdade e daquilo que é correto. Guarda o nosso coração e a nossa vida. É assim que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Você diz, bem baixinho, só para lembrar vocês, quinta e domingo não tem culto. Quinta, terça e domingo, tá? Hoje é o último culto desta semana. Por quê? Porque próxima semana, dia 26, dia 27 e dia 28 é o nosso congresso aqui. Por isso, quinta e domingo, devido às festas que vão ser aqui na frente da igreja, não vai haver culto, porque é perigoso. A gente não sabe quem é que vai estar bom, quem é que vai estar ruim. Para evitar isso, achamos por bem melhor cancelar o culto de quinta e domingo. Então, hoje é o último culto. Nós voltamos somente agora no congresso. Quinta-feira, dia 26, nós retornamos para o congresso restaurar. Você não pode perder. Concha com as mãos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz: tchau, até dia 26, se Deus nos permitir.